Obrigada, Senhor. Obrigada porque temos um lugar para congregar. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Nós dedicamos a Ti toda a nossa adoração e que suba a Ti o bom perfume da nossa rendição e adoração. Você é digno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Que coisa boa estarmos reunidos nessa noite. Eu não sei você, mas eu me alegro demais de estar na casa do Senhor. Essa aqui é a casa do seu pai. Já viu aquelas famílias que quando se reúnem, né, para fazer uma grande festa, aí tem uma grande... Que coisa boa. Amém, gente? Eu queria reforçar 2 avisos, né? Nesse sábado, nós não teremos, excepcionalmente nesse sábado, um membro oficial da nossa igreja. Você precisa fazer o discipulado. E aqueles que deram início e não concluíram alguma matéria, também é para você essa turma, né, que vai iniciar. Então o que é que você vai fazer? Ao final do culto você vai procurar lá o balcão de informações e vai procurar mais informações sobre o discipulado, a matéria que, se você começou, você deve concluir, alguma matéria que você deixou de concluir. Amém? Então ao final passa lá no balcão de informações para você sair daqui bem informado. Então começa na segunda-feira às 19 horas. Amém, gente? Glória a Deus. Nós temos algum visitante, alguém que chegou aqui a primeira vez que vem à nossa igreja. Eu queria só que você fizesse um sinalzinho com a sua mão para que a nossa igreja pudesse te receber com honra. Amém? Então vai lá até essa pessoa, recebe essa pessoa. Que coisa boa. Aleluia. Aleluia. Então você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Nós nos alegramos com a sua presença aqui. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se você ainda não congrega em nenhuma igreja, essa é uma boa igreja para você congregar. E vai ser uma honra te receber aqui como um membro da família Verbo da Vida. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou te dar a oportunidade. Nós teremos a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Você se alegra? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10. Texto bem conhecido, e eu queria que a gente acompanhasse aí. O texto diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o nosso Pai, falando conosco através desse texto. O Senhor é o responsável pela sua vida a partir do momento que você tem uma aliança com Ele. E aí a Bíblia fala que quando a gente tem essa atitude de devolver o dízimo, o Senhor fala: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ora, o Senhor já tem derramado bênçãos. É por isso que você tem a condição de dar. É por isso que você tem a condição de devolver, de ofertar, de abençoar alguém. Irmãos, e esse é o lugar certo de você fazer isso. Honra ao Senhor. Acabamos de cantar aqui que suba a ti o nosso bom perfume, o perfume da nossa adoração. Irmãos, esse é um tempo de adoração. Não terminou no louvor. Pelo contrário, nós estamos dando continuidade. Então, cada oportunidade que temos de honrar o Senhor, de dar a Ele o nosso louvor, inclusive através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, é muito válido. Sobe para Ele como aroma agradável.
Amém? Então não perde essa oportunidade. Amém? Separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Não fica com aquele pensamento, porque vai vir o pensamento, não vai faltar. Vai vir aquele pensamento de que você não tem, mas você tem, porque o Senhor já fez chegar. Amém? Então seja fiel nisso. Glória a Deus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, você tem a oportunidade de participar desse momento, de honrar o Senhor, por meio do QR Code que está aparecendo aí na tela do seu aparelho. Nós temos também o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Você também pode estar ofertando e dizimando através desse mecanismo. Aqui, se você está presencialmente, claro, né, nós temos ali a maquineta com cartão de crédito ou débito, com as nossas tesoureiras lá atrás. Você que quer fazer por meio de espécie, tem um envelope aí na sua cadeira, você pode estar ofertando e dizimando através dos envelopes. Nós temos o Pix da nossa igreja aqui. Então, irmãos, não faltam formas e meios para que você cumpra um princípio estabelecido por Deus. E certamente você vai provar da bondade dele, assim como você já tem provado até agora. Amém? Então vamos orar. Levanta a tua mão, levanta o teu envelope, vamos render graças ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque você fez chegar tudo aquilo que nós temos desfrutado. Sabemos que tem muito mais, mas nós não cessamos de plantar as nossas sementes. Obrigada, Senhor, por sua fidelidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Sabemos que não faltará, mas sobrará. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós chamamos e te adoramos com aquilo que você faz chegar nas nossas mãos, no nome de Jesus. Sai do seu lugar. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Graças e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. É uma honra, é um prazer estarmos na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso para nós tem que ser algo realmente relevante. No meio de semana, num dia cansativo, que a gente passa o dia rodando, resolvendo problema, produzindo, fazendo coisas, no final do dia nós estamos aqui reunidos para cultuar o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Isso agrada a Deus. Amém? Vale a pena congregar. O diabo tem inventado mentiras, inventado coisas a respeito do congregar, dizendo que você não precisa mais congregar, afinal de contas você já tem uma TV com internet, e lá no seu sofá você pode acompanhar os cultos e está tudo certo, mas isso é uma grande mentira do diabo. Essa é uma bênção para quem não pode vir à igreja, mas se você pode vir à igreja, não perca essa oportunidade. Existe uma graça de Deus liberada sobre nós quando nós estamos reunidos no lugar para cultuar o Senhor. Amém? Gente, muito obrigado. Moisés, se você puder ministrar comigo, meu irmão, eu te agradeço muito. Ungido de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria conversar com vocês hoje, queria falar a respeito de um assunto que está no cerne do Evangelho. É algo fundamental, nós precisamos conhecer a respeito desse assunto, precisamos estudar de fato. Às vezes a gente se torna meio que negligente na nossa vida cristã, porque a gente não estuda os assuntos que estão disponíveis para nós na palavra de Deus. Nós temos assuntos como salvação, como santidade, santificação, sobre a graça, que é a respeito disso que nós vamos falar nessa noite, né? Sobre fé, sobre a justiça de Deus. São vários temas que são extremamente importantes para nos deixar numa condição de firmeza. Amém?
Nós que somos cristãos, queridos, nós que nascemos de novo, nós precisamos ter uma firmeza doutrinária. Amém? Nós não podemos ser meninos, como o apóstolo Paulo diz, levado pelo vento de qualquer doutrina. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo ou o autor de Hebreus, não sei, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz, olha, todo aquele que se alimenta de leite é menino, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pelo exercício têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Isso demonstra, querido, que nós como cristãos, nós temos algo que precisamos fazer no que diz respeito ao estudo da palavra. Isso parece ser algo chato, porque às vezes a gente é traumatizado no tempo de escola, que você é obrigado a ir para a escola, você é obrigado a pagar disciplinas de matemática, de português, de história, de física, de biologia. Só o sangue de Jesus. A biologia que eu sei até hoje é a biologia do 3º ano, porque tem as combinações do x, isso ali, fazer aqueles cálculos aí. Eu gostava daquilo ali, mas o resto não sei de nada. Na verdade a gente tem uma noção das coisas, mas é um assunto que para mim não é tão legal. E às vezes a gente vem com essa bagagem, né, lá do nosso tempo de escola. Talvez não fomos aquele estudante assíduo que nem o Danilo, o aluno brilhante. E aí a gente chega numa situação em que a gente não gosta. E aí quando se fala na igreja a respeito de que você deve estudar a palavra, você deve ler livros, isso às vezes soa mal. Aquela velha bagagem que nós temos, a nossa vida pregressa de estudo, nos leva para o mesmo pensamento. É uma associação. Inconscientemente a gente se sabota. E a gente não tem um desejo de estudar a palavra de Deus. Mas eu vou dizer algo para você, querido. Se você quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa estudar a palavra de Deus. Não adianta. Não tem imposição no mundo, imposição de mãos do profeta, do semideus, da 4ª pessoa da Trindade, que coloque na mão na sua cabeça e que faça você entender e você crescer. Você precisa entender. Amém, queridos? Nós precisamos garimpar na palavra de Deus. Lógico que nós temos vários artifícios. Nós temos o Rema, que é uma escola maravilhosa, que se você não fez o Rema aí, você não sabe o que você está perdendo. Isso não é jargão, não é clichê, não é aquela coisa do povo que faz, porque eu fico observando e eu percebo que existem algumas pessoas que pensam que nós estamos querendo induzir você a entrar num sistema para você fazer tudo conforme nós fazemos. Queridos, nós não temos prazer nisso. Quando nós incentivamos você a fazer o Rema, é porque quando você faz o Rema, você está exposto a uma palavra que vai transformar a sua vida. E é por isso que sempre nós falamos, nós estamos batendo nessa tecla, faça o Rema. É porque é um estudo sistemático de 2 anos, 3 vezes por semana, das 8 às 10h15, você vai estar exposto à palavra de Deus. Se isso não mudar a sua vida, meu irmão, dificilmente outra coisa vai mudar. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar as nossas vidas. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário que nós conheçamos. Agora, pense comigo, como é que você vai conhecer se você não estudar? Se você não ler, se você não meditar, se você não refletir. Aqui no culto nós temos a oportunidade de estar exposto à unção do ministro que sobe aqui, trazendo o ensino da palavra, trazendo uma correção, trazendo uma palavra que te levanta. Mas são poucos minutos. Isso não vai sustentar você. Isso vai te incentivar. Isso vai fazer com que você desperte o desejo de buscar. Mas isso é entre você e Deus. A vida cristã, queridos, ela é individual. Não tem nada a ver você com seus filhos, não tem nada a ver você com sua esposa. É você e Deus. E nós precisamos entender essas coisas, queridos, e levar com seriedade o que a palavra de Deus diz. Amém? Quando nós entendemos os princípios que Deus estabeleceu para nós vamos enxergar nas entrelinhas que o propósito de Deus sempre foi que nós vivêssemos cheios da graça de Deus, cheios da presença do Espírito, prosperando em tudo que faz. Às vezes nós, sendo negligentes em algumas coisas, falhando com as nossas próprias dificuldades, nós entramos por caminho que nos leva e nos trazem resultados que nós não gostaríamos de receber e nem de passar.
Mas, querido, está tudo bem. Nós precisamos voltar às origens, voltar às raízes da palavra. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que é como se a bússola de Deus ficasse ajustada, ou melhor, a nossa bússola ficasse ajustada à bússola de Deus. E nós vamos começar a seguir no plano e no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Não tinha pensado falar sobre isso, mas o Espírito Santo nos direciona, e queridos, nós precisamos estar sensíveis. Nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, uma pessoa proativa, por mais que você tenha capacidades, atribuições, por mais que você seja alguém que realmente se destaque, ou não. Talvez você teve dificuldade a vida inteira com relação ao estudo, ao seu desenvolvimento pessoal. Talvez até aqui você não conseguiu desabrochar, não conseguiu fazer as coisas como você gostaria. Mas eu quero dizer para você, existe uma graça da parte de Deus para nos fazer andar em novidade de vida. E se você é muito bom no que você faz, ou se você talvez ainda está buscando se encontrar, você precisa entender, nós precisamos entender, nós dependemos do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia na carta aos Colossenses. Glória a Deus. Carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12. E diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Essa daqui que eu li, essa versão é a Ara. Eu vou ler uma outra versão, que é a NBV, que eu achei muito interessante esse versículo. O mesmo versículo, numa outra versão, diz o seguinte: e sejam sempre agradecidos ao Pai que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz, porque Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Glória a Deus. Que texto maravilhoso, queridos. Esse texto, ele está expressando literalmente a graça e o favor de Deus para conosco. Todos nós, queridos, todos nós estávamos debaixo de uma condenação eterna que nenhum de nós poderia fazer qualquer coisa que fosse para poder sair daquela condição. O homem estava condicionado a viver uma vida de pecado, a viver a sua vida todinha debaixo do jugo do diabo, e quando morresse ele estava destinado ao inferno. Era a sua condição natural. Era esse o destino de toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós começamos a perceber o grau do amor de Deus para com todos nós. Através da atitude de Deus de mandar o seu Filho para morrer por nós, algo foi liberado sobre a humanidade. Algo que até então era impossível, por conta da condição que fora adquirida com o pecado original. Mas Jesus vem, Ele vive entre nós, Deus se torna um homem e habita entre nós. Homem como eu e você, com todas as limitações, desejos, vontades. E Jesus mostra que é possível você ser filho de Deus, porque era assim que Ele se apresentava. Ele era o Filho de Deus. E Ele começou o seu ministério, durante 3 anos e meio, Ele começou a ensinar, começou a pregar o Evangelho, começou a trazer as boas novas da salvação, começou a dizer que era possível sim você sair de uma condição de pecado, de uma condição de condenação, e você ter a vida eterna. Ele disse: olha, eu vim para salvar vocês. E a partir de então, queridos, uma nova realidade está diante da humanidade.
Jesus está aqui, Jesus está pregando, está levando a mensagem do Evangelho. As pessoas que se aproximam de Jesus, elas eram tocadas. Elas ouviam uma palavra que não era uma palavra normal. Eles estavam acostumados a ouvir os discursos dos fariseus, dos homens da lei. Era uma coisa mecânica, era uma coisa lida, era uma coisa muito enrijecida. Porque a religião, ela acaba fazendo exatamente isso, deixando muito enrijecido as coisas. Mas Jesus chega com uma palavra diferente, porque a palavra que Jesus dizia, ela tinha vida. Ela saía da boca de Jesus e ela caía no coração das pessoas. E aquelas pessoas ficavam encantadas, impactadas, eram transformadas pelo poder daquelas palavras que eram ditas por Jesus. Jesus começa a pregar e a fama de Jesus começa a percorrer por toda aquela região. As pessoas começam a observar e ver realmente o Messias está ali. Ele prega o reino, prega o Evangelho, levanta discípulos, homens que eram homens normais, mas que foram treinados, que foram ensinados, porque eles seriam os responsáveis por levar os ensinamentos de Jesus, continuar a obra que Jesus estava começando. Mas Jesus acaba morrendo. Depois que Jesus morre, tem aquela dispersão, mas Jesus ressuscita, aparece os seus discípulos, dá uma missão a eles. Jesus vai ascender ao Pai. Jesus, quando vai subir, ele diz: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, a partir dali, a partir do momento em que Jesus sobe, que ele estabelece a igreja, nós que recebemos o Senhor, aqueles no passado e nós hoje, estamos debaixo de uma condição diferente. Porque antes nós estávamos debaixo de uma condição de condenação e estávamos condenados ao inferno. Não havia solução para nós. A condenação era certa. Mas quando Jesus morre e ressuscita, o sangue dele é derramado. Aquela pessoa que estava numa condição de condenação, ela tem a oportunidade de ter a sua salvação. Uma nova condição é criada, ela não existia, porque a condição original era, pelo menos original depois do pecado, era a condenação para todos. Mas a partir de então, se manifesta a possibilidade de você ser salvo. E João vai dizer: olha, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos dos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir daí, nós podemos nos tornar filhos de Deus. E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é algo maravilhoso. Se tornar filho de Deus, através da fé. Não é uma coisa que eu consiga fazer pelo meu esforço próprio. Eu vou ser bom, eu vou dar esmolas, vou cuidar dos enfermos, dos pobres, vou dar toda a minha fortuna, vou fazer tudo que eu posso fazer. Isso não faz você chegar até Deus. Isso são coisas boas que precisamos fazer. Mas o que nos faz chegar diante de Deus é o sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E queridos, tudo isso foi possível através da graça de Deus. A graça é um favor que Deus fez para nós, sendo que nós não merecíamos receber isso. Porque nós já éramos filhos da ira, já estávamos condenados, não havia solução para nenhum de nós. Mas Deus, com o seu amor, Ele decidiu nos salvar. Ele quis nos salvar. E às vezes, querida, a gente olha para tudo que nós temos hoje e às vezes a gente acaba acostumando com a vida cristã e a gente não tem mais aquela sensibilidade. Quando nós ouvimos falar a respeito de Jesus e do Evangelho, o nosso coração não queima mais, porque a gente acaba tornando normal e comum o sacrifício que Jesus fez. A graça de Jesus que nos alcançou, a graça de Deus que nos alcançou através de Jesus, é algo, querido, que nós precisamos estar com isso diretamente ligados. Todos os dias nós precisamos estar lembrando do que Jesus fez, de onde Jesus nos tirou, o poder que o Evangelho tem na vida de um homem. Você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe as coisas que você viveu e que quando Jesus chegou na sua vida, a transformação que aconteceu.
Algo que você não conseguia fazer com as suas próprias forças, com a sua capacidade, você foi habilitado a fazer pelo poder do Espírito que começou a habitar dentro de você. Isso é a graça, é o favor de Deus. E a gente não pode achar que isso é uma coisa normal, tornar isso uma coisa comum, achar que isso é, legal, beleza, eu sei disso, mas não tem mais efeito. Querido, se você está nessa condição, é necessário voltar às raízes. É necessário entender, queridos, que nós somos dependentes do Senhor. Nós não somos autossuficientes. Ninguém aqui é autossuficiente. Nós dependemos do Senhor. Precisamos estar todos os dias aos pés do Senhor, reconhecendo que foi por causa dele que eu me tornei filho de Deus. Reconhecendo que foi através do que ele fez que eu tenho a possibilidade de hoje, agora, no momento aqui mesmo, exatamente aqui, eu falar com Deus e Deus ouvir a minha oração sem intermediários. A graça de Deus, o favor de Deus foi grande o suficiente para te resgatar, para te arrancar de uma vida de pecado, para te arrancar de uma vida em que você estava destinada a ir ao inferno. Ele foi lá e te resgatou. O texto no versículo 13, Colossenses 1,13 diz: Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Queridos, que maravilha! Nós estamos debaixo da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O fato de nós estarmos debaixo da graça de Deus nos coloca numa condição de retidão, de santidade. Nos coloca numa condição em que nós temos a liberdade de estar diante de Deus, santos e culpáveis, dignos. Não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Ele fez. Ah, pastor, mas às vezes eu peco, eu erro. Queridos, não tem nada a ver com isso. Porque não é o seu pecado que vai anular a graça de Deus. Amém? Às vezes, queridos, a gente erra, a gente falha em algumas coisas, porque nós estamos num processo de crescimento. Estamos buscando nos aperfeiçoar e às vezes a gente vai errar mesmo. Mas o texto de João diz: olha, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Há um escape. Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa consciência de santidade, meu irmão, essa consciência de retidão diante de Deus, é algo que precisa estar diariamente vivo nas nossas mentes. Você não pode de maneira nenhuma permitir que o diabo coloque na sua cabeça que você é um pecador, que você é um miserável. Você não pode olhar para você, para suas atitudes, porque às vezes você ainda está ali naquele processo de conversão, ainda tem muitas coisas que precisa mudar, e você olha para você e diz: eu não sou digno, eu não consigo, eu não sou santo. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Ele te justificou. Ele te colocou numa posição de retidão, de santidade, de filho. É bem verdade, querido, que nós precisamos ter um equilíbrio quando falamos sobre essas coisas. Porque o fato de Deus ter nos colocado nessa posição, além de nos colocar numa posição confortável de filhos, uma posição de retidão e santidade diante de Deus, traz uma responsabilidade. A Bíblia diz que Deus nos assentou juntamente com Cristo das regiões celestiais, uma posição de reinado, uma posição de poder, uma posição de autoridade. E junto com essas coisas também vem responsabilidades. Amém, queridos? E aí é onde liga tudo que nós vemos falando até aqui, a responsabilidade de nós lermos a palavra, de estudarmos a palavra, de lermos livros, de fazer cursos, fazer o rema, fazer alguma coisa para nos aperfeiçoar, porque isso vai te levar para um caminho da santificação. Porque quando nós recebemos Jesus, queridos, no momento em que recebemos Jesus, você pode ter vivido a vida mais suja que você tenha vivido, feito tudo que você imagina aí de errado.
Mas no momento em que você se arrepende do seu pecado, que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, instantaneamente os seus pecados são apagados. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, queridos. Meu Deus, quando eu falo sobre isso, meu coração se enche de alegria. O amor de Deus é demonstrado nisso, queridos. É que todos os nossos pecados são perdoados. Favor e graça de Deus. Ele te tira daquela condição de maldição, de perdido, de órfão, filho do diabo, e te coloca numa posição de filho de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus, isso não pode, queridos, de maneira nenhuma ser tratado de qualquer maneira. Nós precisamos considerar o que Jesus fez. Amém? E às vezes, querida, a gente, nesse processo de crescimento, nesse processo de aperfeiçoamento, nós acabamos falhando no que diz respeito ao estudo da palavra. Acabamos falhando nos conceitos principais, básicos. E a gente acaba se perdendo. Mas, queridos, existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não nos percamos. Os pecados, queridos, eles não podem nos afastar de Deus, porque se o pecado me afasta de Deus, é porque eu não estou consciente da graça de Deus sobre a minha vida. Porque, queridos, à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, buscando o conhecimento do Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando. E aí já tem um outro extremo de pessoas que pregam que a graça te coloca numa condição em que você pode fazer o que você quiser, que está tudo certo, porque Jesus já pagou todos os seus pecados, e não precisa mais você fazer nada. E nós precisamos, queridos, trazer um equilíbrio nessas coisas. Precisamos entender que o que Jesus fez conquistou a posição para nós. Amém? A santidade de Deus, ela já foi estabelecida sobre nós no momento em que recebemos Jesus. Fomos santificados no Espírito. Todos os pecados foram apagados. Uma nova vida foi dada para nós. E a partir daí nós estamos em paz com Deus. Mas dentro desse processo existe algo chamado a santificação. Que a palavra de Deus diz, olha, segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa parte do texto, muitas pessoas hoje têm esquecido. Nós temos visto pessoas pregando que está tudo bem. Você pode viver a sua vidinha lá, a sua vidinha dupla. Você pode ir lá nos barzinhos da vida. Você pode ter duas esposas, ou uma esposa e outra mulher, ou um esposo e um outro homem. Você pode roubar, você pode mentir, está tudo bem, porque a graça de Deus cobre você. Queridos, se você ler a palavra de Deus, você vai observar que não é isso que os textos bíblicos falam. Quando nós lemos a carta aos Romanos, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós percebemos uma seriedade absurda que existe em tudo isso. Nós percebemos que existe um cuidado do Espírito Santo em transmitir uma mensagem de que se nós fomos salvos por Deus, se nós tivemos a nossa vida transformada, alcançamos a graça de Deus através do sacrifício de Jesus, nós estamos numa condição em que nós precisamos ser responsáveis com o que nós recebemos de Deus. Existe uma responsabilidade nisso. E essa, querida, é a parte que, quando nós começamos a falar sobre isso, a empolgação, a alegria às vezes acaba. Por quê? Porque chama a responsabilidade para cada um de nós. Porque no momento que está falando de bênçãos, de prosperidade, das coisas que vão te levar para cima, que vão te levar para alto, isso faz parte do Evangelho de fato. Mas no momento que estamos falando sobre essas coisas, todo mundo fica feliz, fica alegre. Mas quando falamos da responsabilidade que temos como filhos de Deus, como carregadores da glória de Deus, como favorecidos pela graça de Deus, quando nós falamos sobre essas coisas, muitas pessoas se entristecem. Queridos, nós precisamos entender que o que recebemos é maravilhoso, é grandioso.
É poderoso. A graça de Deus, ela caiu, despencou sobre nós e nos colocou numa posição de filho, de liberdade, e fomos libertos de todo o jugo do diabo. Mas essa liberdade, ela não te coloca numa condição de você viver a vida que você quer. Ela te coloca numa condição de responsabilidade. Agora eu vou guardar o que eu tenho. Eu vou guardar o que o Senhor me deu. O diabo vai tentar de várias formas te tirar da posição, te fazer derrapar, te fazer cair. Mas você vai guardar o seu coração. Guardar o que Jesus fez por você. Seja você criança, seja você adulto, já idoso, todos nós temos essa responsabilidade. E queridos, é maravilhoso, isso não é pesado, não é algo que a gente vai, meu Deus, que coisa difícil. Não é assim, queridos. É maravilhoso, existe uma graça de Deus. É maravilhoso. O apóstolo Paulo teve a sua conversão ainda jovem, eu acredito que ainda estava jovem ainda. E viveu toda a sua vida pregando o evangelho, se esforçando, levando essa mensagem para toda a Ásia Menor. Estabeleceu igrejas, ensinou pessoas, treinou, fez discípulos, enviou discípulos. Levou a mensagem do evangelho. E tem um texto que ele fala de todos os açoites que ele recebeu, de naufrágios, de perseguições, de fome que ele passou, de dificuldades, de coisas ruins que aconteceram com ele por conta do evangelho. E ele fala, olha, nada pode me separar do amor de Cristo. Ele diz, olha, porque eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos professar isso, queridos. Diante de todas as perseguições que se levantarem diante de nós, por causa do evangelho, nós precisamos estar firmes, conscientes de que fomos favorecidos pela graça de Deus. E que se tiver de passarmos por pressões, por dificuldades, por oposições, por amor ao evangelho, nós precisamos estar contentes, felizes. Porque, queridos, a nossa pátria não é aqui. Tudo isso vai passar. Ei, todas essas pressões, todas essas dificuldades, essas oposições, tudo isso vai passar, queridos. Nós fomos chamados para algo muito grandioso. A nossa estadia aqui é muito curta, meu irmão, diante da eternidade que nós passaremos com o Senhor. E não vale a pena trocar tudo isso por um prato de lentilhas, por alguma coisa que nos é oferecida, uma coisa que talvez aos nossos olhos tenha um valor, nos dê prazer, nos dê uma satisfação, mas não vale a pena trocar o que o Senhor fez por nós. Não vale a pena. Eu quero encorajar você nessa noite a se levantar mesmo no Espírito, a buscar o conhecimento da palavra, a conhecer a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus. Eu garanto a você, você vai se apaixonar ainda mais por Jesus. O seu coração vai começar a arder de uma forma que você nunca imaginou. Você vai ter o desejo de pregar isso para as pessoas. Porque, queridos, quando alguma coisa boa acontece com a gente, nós precisamos fazer alguma coisa para outras pessoas receber a mesma coisa que nós. Talvez se nós não estamos falando do amor de Jesus para outras pessoas, talvez não tivemos a experiência do novo nascimento. E precisamos buscar, queridos, viver o evangelho e pregar o evangelho. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, para que nós levemos também essa palavra para as outras pessoas. Queridos, Deus está aqui nessa noite. E o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós cresçamos no amor, na graça, na sabedoria, no entendimento da palavra, numa vida com Deus. É uma vida com Deus, não são momentos com Deus, não são cultos com Deus, é uma vida com o Senhor, é uma vida consagrada ao Senhor. É isso que Deus espera de você, isso que Deus espera de mim. Seja qual for a nossa idade, meu irmão, Deus espera que nós tenhamos uma vida consagrada a Ele, porque existe um plano e um propósito para a sua vida, e Deus não vai te usar de qualquer maneira. Ora, Deus, o
plano de Deus para as nossas vidas, queridos, é grandioso. Nós estamos, queridos, no início de algo muito poderoso. O início que eu digo já são 18 anos aqui nessa igreja de fundação, mas isso daqui é o início de algo grandioso. Daqui a alguns anos, nós estaremos nos lugares, queridos, que nós nem conseguimos imaginar. E nós precisamos, queridos, estar hoje firmes com o Senhor, para poder fazer parte disso ativamente. Porque as oposições vão se levantar. Isso é certeza. Mas se você estiver com seus pés firmados na rocha da palavra de Deus, nada vai te derrubar. Essa igreja vai crescer, meu irmão. Ela já está crescendo. A sede está crescendo. Os pontos de pregação estão crescendo. A palavra de Deus está sendo lançada, está sendo semeada. As pessoas estão ouvindo a palavra da fé, estão recebendo com um coração alegre. Deus está fazendo grandes coisas nas vidas das pessoas. Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. E nós vamos avançar, meu irmão. Aleluia. Nós não temos noção de onde vamos chegar, mas nós temos noção que vai ser algo grande. Eu creio, meu irmão, que Deus vai levantar um tempo poderoso. Um tempo da glória e da graça de Deus se manifestando no meio da igreja. O meu coração anseia por isso. Aleluia. Eu creio que de vocês também anseia por essas coisas. Haverá dias, querido, que pessoas entrarão por aquelas portas com diagnóstico de morte e serão curadas pelo poder do Espírito desse lugar. Pessoas que vão entrar com depressão, debaixo de espírito de opressão, e elas vão ter a sua vida mudada. Isso já tem acontecido, mas isso vai acontecer no nível maior. Queridos, pessoas aleijadas entrarão por aquelas portas e elas vão andar no poder do nome de Jesus. Se eu não creio nisso, queridos, então eu preciso rasgar a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre essas coisas. A Bíblia fala que isso é real, e se a Bíblia diz que é real, eu creio no que a Bíblia diz. Deus é poderoso para ressuscitar mortos. Deus é poderoso para mudar situações. Pessoas quebradas, falidas, entrando por aquelas portas e sendo impactadas pelo poder da palavra e tendo as suas vidas financeiras transformadas, prosperando de uma forma sobrenatural. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da graça de Deus que foi manifesto sobre a minha e sobre a sua vida. Está disponível hoje. O Evangelho funciona. Ele é real. Nós não estamos perdendo o nosso tempo aqui. Aleluia, nós vamos viver o Evangelho aqui, queridos, da maior forma possível, da forma mais intensa possível. Mas daqui a pouco Jesus vai estar voltando, queridos. Daqui a pouco Jesus vai rasgar os céus. Nós seremos arrebatados. Aleluia, nós iremos estar com o Senhor. Não desista. Não abaixe a sua cabeça, permaneça firme. Existe uma graça da parte de Deus sobre a sua vida. Fica firme, fica firme. O Senhor está com você. Você não vai cair, você não vai perecer. Esse momento difícil vai passar. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, queridos. Aleluia. O Evangelho é real. O Evangelho é real. A palavra de Deus funciona. Foi assim no passado e é assim hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não mudou. Aleluia. Temos visto Deus fazer grandes coisas. Eu vou dizer para você, Deus vai fazer ainda mais. Se você chegou aqui nessa noite e você nunca recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, eu tenho uma mensagem para você. Jesus está te esperando. Você viveu a sua vida da forma que você quis até aqui, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de você ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você decidir entregar-se para o Senhor Jesus, o Espírito de Deus virá morar dentro de você e tudo vai ficar no passado. A palavra de Deus diz, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o convite que Deus tem para você nessa noite. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, quer ter a sua vida transformada, eu quero chamar você aqui nessa noite. Eu quero que você levante a sua mão. Temos alguém que deseja ter a sua vida mudada? Amém? Aleluia. Se você já fez isso em algum momento, mas por algum motivo acabou se desviando, esfriando na fé, e você deseja retornar para os caminhos do Senhor nessa noite, quero convidar você
a voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Porque existe um plano de Deus para a sua vida. Existe um favor de Deus sobre você. Se você deseja voltar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, eu quero que você levante a sua mão. Vem aqui que eu vou orar por você. Temos alguém? Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que está com algum problema de enfermidade, seja de qual natureza for, e você deseja receber uma oração para ser completamente curado? Levante a sua mão onde você está. Eu vou orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Temos alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Temos alguém? Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos viver as verdades do Evangelho. Vamos viver o que Jesus conquistou para nós naquela cruz. E tudo aquilo que está escrito na sua palavra, e nós vemos que são coisas extraordinárias, vão acontecer nas nossas vidas hoje. Amém? Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Seja abençoado praticando essa palavra. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Amém, gente? Então, queria reforçar os 2 avisos que eu dei no início. Nesse sábado, excepcionalmente nesse sábado, nós não teremos o Hora VIPs. E na segunda-feira daremos início a uma nova turma do discipulado. Para você que quer ser membro oficial da nossa igreja, você precisa passar lá no balcão de informações e fazer a tua inscrição lá, tá bom? Eu queria indicar essas literaturas, né? O pastor Josué falou aqui, né, que a gente precisa buscar o nosso crescimento pessoal, né, espiritual. E esses livros, eles vão fazer com que a gente esteja ainda mais firmado na palavra. Amém? Então, tem o livro A Misericórdia Vem Antes da Graça, de Keith Butler. E tem o livro Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Então, passa lá no nosso Verbo Shop, adquire essas literaturas e cresça ainda mais espiritualmente. Amém? Então, vá na graça e na paz. Esteja pronto para as boas notícias que o Senhor tem para você. E tenha um restinho de semana maravilhoso em nome de Jesus. Nós teremos os nossos pastores aqui na frente. Se você deseja algum aconselhamento rápido, você pode vir aqui e se aconselhar com algum deles. Amém?